Olá, hoje dando continuidade, capítulo 36, é dito o seguinte: no 14º ano do reinado de Ezequias, é dito que o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. E agora estava indo em direção a Ezequias, a Jerusalém. O rei da Síria envia um comandante com um grande exército para conversar com Ezequias. É dito que o administrador de Jerusalém, mais o secretário, mais alguns, foram conversar com esse comandante. E o comandante falou, abre aspas, digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, em que você está baseando essa sua confiança? E os versos continuam. O comandante diz que Jerusalém será conquistada, pois não há soldado suficiente, pois o Egito não irá salvá-los, e também porque toda Judá já pertencia a ele. Só estava faltando a parte norte de Israel a ser conquistada. E esse comandante ainda diz que Deus não livrará Jerusalém da derrota, porque ele já havia derrotado muitas outras cidades, algumas outras cidades, que também tinham os seus deuses, mas que ninguém os livrou. E assim, os homens do palácio foram contar ao rei Ezequias o que havia acontecido. O rei Ezequias ficou abalado porque as palavras do comandante da Assíria foram duras e de que todos seriam escravizados e mortos. E por isso Ezequias pede para que chame o profeta Isaías. Como o texto menciona, ao profeta Isaías, filho de Amós. Vale ressaltar que o Amós aqui, pai de Isaías, não é o mesmo Amós do livro da Bíblia que tem como título Amós. É outro Amós. E Isaías responde, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. É dito também que o rei Ezequias recebe uma carta do rei da Assíria. Ezequias pega essa carta e leva ao templo para apresentar a Deus. O restante do capítulo apresenta uma oração de Ezequias pedindo para que Deus ouça as suas palavras e leia aquela carta. Assim chegou Isaías, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. E a mensagem continua impactante. Aqui Isaías revela as palavras de Deus sobre Senaqueribe, sobre a Assíria. Ele diz que foi o próprio Deus que levantou a Assíria contra todas aquelas nações que ele havia conquistado. E ele diz, o próprio Deus, você não soube que há muito tempo eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas
em montões de pedras. Ou seja, Deus está dizendo que se a Assíria é tão poderosa, foi porque assim ele quis. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. E o verso 36, muito impactante, diz: então o anjo de Deus saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. E quando o povo de Jerusalém se levantou, viu que só havia cadáveres. Todos os homens de Senaqueribe foram mortos por um único anjo invisível. Porém, o rei sobreviveu. O rei não foi morto. O rei voltou para outra cidade. E é dito que, certo dia, quando o rei Senaqueribe adorava no templo de seu deus pagão, os seus filhos, seus 2 filhos, o mataram à espada e tomaram o trono. E assim concluímos mais um vídeo.